Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou da Roberta Emanuel. Eu faço parte de um grupo evangélico na faculdade. O nome desse grupo é Dunamis Pockets. Foi criado pelo Theo Hayashi e é um movimento que expressa o poder do Espírito Santo. Palavra do conhecimento, cura, oração e muito evangelismo nas ruas, né? Muito evangelismo pela faculdade, porque a gente acredita que o lugar que mais carece do amor de Deus é nas ruas. Então, o Dunamis Pockets é um movimento missionário. E hoje a gente vai fazer evangelismo num bloco de carnaval. E eu marquei com duas amigas minhas da gente fazer um jejum em prol das vidas, orar e ir para lá preparado. Já tem um grupo, né? Tem uma igreja também que faz esse evangelismo. A gente se uniu com essa igreja, a gente vai fazer. Não são todos do Pockets que vão, mas vão ir algumas pessoas e a gente vai evangelizar. Tem um grupo de umas pessoas, né, bastante legal. E ontem a gente orou, né, iniciamos o jejum e eu acordei de madrugada, acordei 2h pouco, 2h50, agora são 3h30 aqui. E eu vou tocar um hino aqui, adorar a Deus, vou orar por essas vidas e depois eu vou postar aqui como que foi o evangelismo no decorrer do dia, porque eu sei que Deus vai alcançar muitas vidas hoje. Então isso aqui vai ser um ato profético e eu te convido a mergulhar nas águas do Espírito Santo comigo nesse momento agora e vamos buscar comigo por essas vidas. Busque por vidas que você acha que precisa do amor de Deus. Então lembre dessa pessoa e comece a orar por ela. E eu vou cantar um hino, né, pedindo a Deus para aquietar a nossa alma, porque muitas das vezes a gente só precisa de descanso, descansar e confiar nele. Então cante comigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vai ser difícil, sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Então, depois que a gente louvou, adorou a Deus, vamos orar para essas vidas. Todos que pecaram carecem da glória e da graça de Deus. Então vamos orar para essas vidas. Pai, clamamos ao Senhor, Pai, para que nesse evangelismo o Senhor alcance corações, que tenham curas em seu nome, que tenham transformação de vida em seu nome, que vidas venham aceitar Jesus, Pai, te aceitar como único e suficiente Salvador. Clamamos ao Senhor pela sua presença, pela sua graça, pela sua glória, por mais o Senhor, que a gente venha levar o reino até essas pessoas, Pai, porque essas pessoas carecem da sua graça, do seu amor. Porque em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram, carecem da graça de Deus. Pai, não há um justo sequer, se não fosse pelo teu sacrifício na cruz. A gente foi justificado pelo teu sacrifício na cruz. Pai, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, leva descanso para o coração dela, para a casa dela, para a vida dela, Pai. Leva paz para o coração dela, porque o que vem do Senhor traz paz. Leva a sua paz para essa pessoa. Leva paz, Pai, para essas pessoas que a gente vai evangelizar nesse bloco. É difícil, não é fácil evangelizar em um bloco de carnaval. Nem muitos são receptíveis ao seu amor, ao seu evangelho, à pureza da sua palavra. Porém, Pai, eu não confio no homem, eu não confio na nossa bondade, porque a gente é ruim por natureza. Mas eu confio em um Deus que convence corações. Eu confio em um Deus que vai alcançar os perdidos hoje. Pai, eu clamo ao Senhor pela sua presença, que tem a palavra do conhecimento, desperta os dons, Pai, que tem cada jovem que vai evangelizar, cada pessoa que está ali.
Que o Senhor segure na mão de cada um e vá à frente, Pai. Que o Senhor convença corações. Porque só o Senhor é santo, só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode fazer. Então é isso, gente. Eu vou orar aqui, vou ir no evangelismo, né? Eu acordei de madrugada, vou clamar, né? É 8 horas o evangelismo, vou orar, vou buscar e vamos clamar a Deus por essas vidas, porque essas vidas carecem do amor de Deus, né? Quando eu chegar aqui, eu já vou ter feito o evangelismo, mas a gente pode continuar clamando por vidas do Brasil, vidas da sua cidade. Pode ser seu vizinho, cara, pode ter alguém na sua casa que precisa e carece do amor de Deus, porque todos carecemos do amor de Deus, mas pode ter um na sua casa que não é cristão e você pode ser um instrumento de Deus. Não, você pode ser, não, você é um instrumento de Deus para levar a palavra de Jesus a esse coração. Porque Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. E a gente precisa obedecer. Não é a vergonha de falar do amor de Jesus que vai nos impedir. Se você tem vergonha de falar do amor dele, que toda vergonha seja quebrada agora em nome de Jesus. Só abra a boca e deixa Deus falar. Às vezes a gente só precisa fazer isso. Então é isso, gente. Já volto aqui e mostro para vocês como que foi. E vamos continuar clamando e orando pelo Brasil. E aí, gente, então, boa tarde. Eu tô aqui, cheguei do evangelismo e eu vou contar como que foi tudo isso. Então, hoje eu acordei 2h36 da manhã. Eu não tenho costume de acordar de madrugada, não coloquei celular para despertar e Deus me despertou para orar. Então, foi quando eu começo no início do vídeo cantando Aquieta Minha Alma e orando, né, pelo evangelismo, né? De início eu queria continuar dormindo, mas não consegui. Então Deus me despertou, eu orei e fui dormir de 5h30 a 6h30 aproximadamente. Aí 6h30 eu já levantei, me arrumei, fui, entrei no ônibus, né? Perguntei se o cara parava, né, na Candelária, se o motorista poderia parar lá. Ele falou que sim, que poderia, o ponto de encontro era lá. Porém, o ônibus que eu entrei, o motorista depois, né, quando chegou no centro, eu perguntei se quanto tempo faltava para chegar na Candelária, ele falou que não iria parar lá, que não para lá, até porque estava tudo fechado também. Então, eu desci ali mesmo e peguei um motor Uber, né? E aí eu entrei no motor Uber lá e o ponto de encontro do pessoal, de início, era no CCBB, que é do lado da Candelária. Só que depois o pessoal marcou na Estácio. Então, tava no motor Uber, a Estácio Estação, e não a Estácio Faculdade. Então, eu dei uma volta enorme. Quando eu cheguei na Estácio Faculdade, o povo falou, não, não é aí não, é aqui na Candelária, vem pra cá. Então, o motor Uber teve que fazer uma volta comigo. E depois disso tudo, cheguei lá, vi o pessoal, eu vou colocar aqui também o início, vou colocar o testemunho, né, de como que foi. A gente cantou início, a gente cantou louvor no início, a gente deu testemunho depois. E agora eu vou contar como que foi, né? A gente chegou lá, tava todo mundo reunido, encontrei meus amigos, né? Eu faço parte do Pockets, que é um grupo de missões universitárias. Então, através desse Pockets eu conheci um cara, né, que é meu amigo, e ele convidou a gente para fazer esse evangelismo com a igreja que nem é dele, mas que ele tem costume de fazer evangelismo nas ruas com essa igreja, a Igreja ONI, do Alessandro Vilas Boas, cantor. Ele é o pastor e foi quem fundou a igreja. Então, eu aceitei, né, eu orei muito a Deus também, pedindo direção, porque para ir evangelizar nas ruas tem que estar preparado. Então, por ele ter me chamado, ser uma pessoa que eu conheço, né, eu não conhecia a Igreja ONI, né, porém, é uma igreja muito séria, os jovens são muito usados, então, assim, foi uma experiência que me agregou muito, sabe? Foi uma experiência bem impactante, assim, Deus operou no profundo lá, na nossa vida e na vida de pessoas também. Então, eu aceitei aí e orei a Deus, busquei uma resposta e Deus aprovou, né? De tanto que eu acordei de madrugada, Deus me acordou para orar. Teve toda essa turbulência até eu chegar lá, né? A questão do ônibus, o motorista falar uma coisa, eu pegar o Uber, ficar dando voltas lá. E chegou o ponto que eu cheguei,
encontrei meus amigos e a gente começou a adorar a Deus, cantar louvor, tinha muitos jovens, sabe? E depois dali a gente orou e a gente se dividiu em grupos, né? Então a gente se dividiu em 2 grupos e desses 2 grupos saíam duplas e trios. Só que essas duplas e trios não era a gente que escolhe, era a pessoa que escolhia. E a minha dupla foi Deus que escolheu, porque, cara, tudo que eu pedi a Deus em oração aconteceu. Então foi eu e uma menina, que era minha dupla. Essa menina já tinha experiências com isso, com evangelismo. Ela me perguntou se eu já tinha evangelizado. Eu falei com ela, olha, eu tenho costume de pregar nas redes sociais, postar mensagens evangelísticas, né? Porém, nas ruas eu nunca evangelizei, né? Eu faço parte do Pockets, só que eu entrei no Pockets ano passado e a gente não teve evangelismo ainda, porque no momento a gente não estava preparado, a gente precisava receber de Deus primeiro para depois passar. Então a gente vai começar o evangelismo com o Pockets esse ano, então não tem experiência. Aí ela falou, vou te ensinar. Primeiro, se for homem, você tem que impor as mãos, você tem que orar, você pergunta se pode, chega falando de Jesus. Porém, se for mulher, eu que tenho que falar, mas se você sentir de falar alguma coisa, você pode falar. Então, de início, né, a gente sentiu de orar para uma mulher. Ela chegou, abordou a mulher estava vendendo bebidas, ela perguntou se tinha água, a mulher não tinha água. E aí ela já começou a falar de Jesus para a mulher, perguntar do relacionamento da mulher com Jesus. E ali eu comecei a orar em pensamento para Deus tocar o coração da mulher. E Deus me deu uma palavra de conhecimento para ela, que eu senti de falar para ela que o amor de Deus por ela é muito grande e que o cuidado dele com ela é muito grande também. E perguntei a ela se fazia sentido para ela isso. Ela falou que sim, que fazia muito sentido, porém ela estava com o coração meio fechado para receber a palavra. E aí a gente começou a conversar, ela aceitou, né, a conversar, ela deu abertura para conversar, mas eu achei ela um pouco fechada. Então eu senti de falar de Gomer para ela, só que eu não sabia a forma que ela iria receber, porque Gomer era uma prostituta que casou com o profeta Moisés, então eu não sabia como ela iria receber isso. E aí a minha amiga, né, a minha dupla, sentiu de falar de pureza para ela, que tem muito a ver com Gomer. E aí eu já peguei a brecha ali, né? Porque minha amiga falou, olha, eu senti de falar que Deus, ele vê muita pureza em você. E aí eu falei de Gomer. Eu falei, olha, Deus, ele falou para o profeta Oséias se casar com Gomer, que era uma prostituta. A coisa mais interessante da história de Gomer é que o nome dela significava completa. E eu me perguntava como que uma mulher prostituta, adúltera, pode ser uma mulher completa, porque isso vai contra tudo que Deus permite. E eu senti de falar para ela que Gomer, ela era completa, não porque ela era uma mulher perfeita, mas porque ela era o que Deus diz que ela era, que era o nome que ele deu para ela, que era Gomer. E eu falei para ela, Deus não te vê no seu estado atual, ele te vê lá na frente. E a forma que ele te vê é pura, como a minha amiga falou. E depois a gente andou um pouco mais e a gente viu um moço que estava vendendo bebidas também. E minha amiga sentiu uma dor no quadril. E ela falou, olha, eu senti de orar por cura para ele. Aí eu falei para ela, olha, se Deus te mostrou, você está sentindo a dor no quadril, é porque ele quer curar. Vamos lá conversar com ele. Como era homem, eu que tive que abordar. Então eu cheguei, conversei, perguntei ele quem era Jesus para ele. Comecei ali uma conversa evangelística e eu perguntei, você está sentindo alguma dor? Ele falou, olha, eu estou aguardando uma cirurgia há 5 anos no quadril, eu não consigo nem andar direito. E ele andava mancando. Aí eu falei, olha, a minha amiga sentiu que você estava com a dor no quadril mesmo. E quando Deus revela é porque ele quer curar, e Deus pode te curar, se for vontade dele. A gente pode orar pela sua cura? Ele falou, olha, eu vou ir no banheiro primeiro, e aí depois vocês oram por mim. Ele foi no banheiro mancando, voltou mancando, e aí o tempo que ele estava no banheiro, ela me perguntou, você já orou por cura? Porque ele é um homem, então é você que vai ter que impor as mãos. Aí eu falei, mas a unção está com você. Ela falou, não, a unção está com a gente, então é você que vai impor as mãos. Primeiro você vai fazer um check-up, você vai perguntar a ele onde está doendo, você vai fazer alguns testes. Por exemplo, ele estava com dor no quadril, né? Ele não conseguia dobrar o joelho, ele não conseguia se movimentar direito. Então a gente fez esses testes aí e ela falou, olha, faça uma oração simples. Primeiro você repreende a dor,
e depois você declara a cura em nome de Jesus. E foi isso que eu fiz uma oração simples, impus as mãos sobre ele, a gente repreendeu a dor, a gente declarou a cura no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus. E da primeira vez que a gente orou, ele já teve ali uma resposta da cura. Ele começou a movimentar o joelho, a dobrar o joelho. E o olho dele começou a sair lágrima naquele momento, porque ele ficou muito surpreso com aquilo, né? Porque ele não conseguia dobrar o joelho. E eu perguntei pra ele, de 0 a 10, quanto que melhorou? Aí ele falou pra gente, 9. Então a gente fez mais uma oração. De 0 a 10, quanto melhorou? Ah, melhorou mais um pouco, mas não tá 100%. E a gente fez uma outra oração e Deus curou. Então assim, quando Deus ele quer curar, ele cura, porque ele é o dono da cura, né? Ela já tinha falado pra mim, olha, a gente pode orar 3 vezes, né? Até Deus curar segundo a vontade dele. Se for a vontade dele, ele vai curar. E Deus curou aquele homem naquele momento. Ele não conseguia dobrar o joelho, ele começou a dobrar, ele estava com muita dor no quadril também. E ele confirmou, né, que a dor tinha sumido. E ele estava muito aberto à palavra, ele passou o número pra gente. Então foi uma experiência bastante interessante, porque ele sentiu ali a presença de Deus, porque Deus ele opera no sobrenatural. Você que está vendo esse vídeo, se você precisa de uma cura, só pedir a Deus, ele pode enviar a cura para você, como ele curou aquele homem. Como Jesus curava na Bíblia, ele pode curar nesse momento, porque ele cura, o nome dele cura. Se for a vontade dele, ele vai sim te curar. E depois no final a gente abordou um casal, só que esse casal, Deus não me deu nenhuma palavra de conhecimento para eles, então se eu falasse ali iria ser de mim, então eu não falei. Mas Deus deu minha amiga muitas palavras ali do conhecimento, ela falou para eles sobre casamento, sobre família, e era algo que eles precisavam ouvir, porque eles são um casal, são casados, mas não estão casados, e Deus quer que eles se casem, né? Inclusive eles são de família evangélica, então foi bem interessante também. E por fim a gente se reuniu, cada um contou o testemunho, eu vou deixar aqui para vocês também, eu contei o meu, vou postar o da minha amiga. E é isso, gente, foi uma experiência bastante interessante. A gente evangelizou no centro do Rio, no bloco da Ludmilla. Então, assim, lugar de evangelismo é nas ruas mesmo. A gente não pulou o carnaval, a gente não participou do bloco, a gente nem viu cantor, cantora. A gente só foi no intuito de evangelizar vidas, de ser instrumento de Deus para resgatar vidas. E é isso que a gente é isso que eu sou, é isso que você é. Então, se Deus colocou no seu coração esse desejo, passe por um preparo. Eu queria muito evangelizar desde o ano passado, só que ano passado eu não estava preparado. Então eu tive um período ali de preparo do ano passado até esse ano, e esse ano Deus está me chamando para participar e abrindo oportunidades. Eu já procurei tanto em eventos para receber dons de Deus, já corri atrás de revelação, já corri atrás de pessoas, mas hoje eu corro atrás de Jesus. E quando é de Jesus, ele nos dá um dom, ele despertar um dom dentro de nós, isso acontece naturalmente. Igual fluiu hoje, na cura do homem. E cada pessoa que a gente abordou, Deus falou na nossa boca para a pessoa. Cada pessoa que a gente conversou, a gente lançou uma semente. E essa semente foi plantada no mundo espiritual. E eu tenho certeza que cada pessoa que ouviu não vai ser a mesma pessoa. Vai se lembrar dessa palavra, vai se lembrar de Jesus. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa lançar sementes no mundo espiritual. Não é só na igreja que a gente tem que pregar, a gente tem que pregar nas ruas. Se você não está preparado, busque esse preparo de Deus. Peça a Deus esse preparo, porque a gente precisa espalhar as boas novas pelo mundo. A gente precisa ir e pregar o evangelho de Jesus. E eu ficava me perguntando, pai, o que eu vou falar? E eu tive um sonho, e no sonho uma moça me falava, você vai ir e deixa Deus falar, você só precisa abrir a boca. E aconteceu literalmente isso hoje. Deus nos deu palavra do conhecimento, Deus operou o dom da cura através de nós. Então assim, a gente só precisa abrir a boca e fazer para Deus. A gente só precisa tomar atitude e fazer, porque Deus ele quer curar, Deus ele quer resgatar vidas, mas a gente precisa se colocar nessa posição. Então é isso, vou colocar os vídeos aqui, os testemunhos, e comentem aí nos comentários alguma experiência que você já teve em algum evangelismo. Comente se você gostou do vídeo, o que eu posso melhorar. Toda opinião é válida.
Capacidades e incapacidades. Então, eu queria muito que nós nos apegássemos com fé na mensagem do Evangelho. Que nós não estamos trazendo aqui somente um padrão de comportamento moral para as pessoas, mas nós estamos trazendo aqui uma mensagem de salvação eterna, da salvação da condenação eterna. Então, eu queria muito que nós, primeiramente, lançássemos fora toda a incredulidade de nós. Toda a incredulidade na mensagem, no poder da mensagem. De que nós somos apenas portadores dessa mensagem. Nós temos realmente um tesouro como em vasos de barro. Nós somos como vasos de barro carregando um tesouro que é muito superior a nós. Então, enquanto nós proclamamos a mensagem, nós estamos realmente falando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu queria que nós nos apegássemos com fé a essa realidade. E aí, gente, então, vou contar o testemunho aqui de como que foi o evangelismo aqui no Carnaval. Primeiro, a gente sentiu de orar para uma mulher. Então a gente abordou ela, ela estava vendendo água e bebida, e a gente perguntou como era o relacionamento dela com Jesus e tudo mais, e eu senti de falar com ela sobre o amor de Deus por ela e o cuidado dele com ela, que é muito grande. E eu pedi ela uma confirmação, perguntei se fazia sentido para ela, ela falou que sim, só que ela estava um pouco fechada, mas foi uma semente que foi plantada e eu creio que ela vai voltar para Jesus sim. Depois, eu e minha dupla, a minha dupla sentiu uma dor aqui no quadril e falou, eu senti de orar para aquele Senhor por cura. E eu falei, se Deus revelou, é porque Ele quer curar. Vamos lá. E aí ela foi e falou, e foi revelado também na nossa oração que Deus está tirando toda incredulidade. Então vamos ter fé, você vai impor a mão sobre ele, porque como era um homem e eu tinha que impor as mãos, eu impus as mãos sobre ele, orei pela cura, Deus liberou a cura para ele, ele chorou e ele está muito aberto à palavra. Pegamos o número dele e vamos convidar ele para a igreja e tudo, e é isso. Então, nós encontramos 5 pessoas. Primeiro nós oramos por um ambulante que estava vendendo coisas, e Deus tocou pra gente para orar pela família dele, que ele estava ali vendendo comidas para levar mantimento para casa, e ele era católico, e com isso ele foi muito abençoado. Também vimos uma menina que estava cuidando assim do banheiro químico, e ela era desviada. On fire! Muito forte, ela era desviada. E com isso nós demos uma palavra para ela e perguntando se podíamos orar, se ela conhecia Jesus. E ela falou que estava ali. Tô contando mais testemunho. A menina estava ali vendendo coisas, mas sabia que o lugar dela não era ali pertinho. E Deus me tocou para falar com ela, né? Que por mais que ela tenha se afastado da igreja, e desanimada, ela se afastou porque desanimou da igreja, Deus não desanimou dela, sabe? Deus não desistiu dela. E com isso ela começou a chorar e pedir oração, nós oramos por ela.
Nossa, muito E eu forte. creio que o nome dela é Tamara, eu creio que quando a gente está aqui, Deus está lá por ela, eu creio que o Espírito Santo vai tocar no coração dela, eu creio que ainda vai ser testemunho que ela vai voltar para Deus. Eu creio em nome de Jesus. E com isso nós também oramos por cura de um mendigo. Ele estava com uma doença nas duas pernas, Forte, forte. que as pernas foram enroladas, nós oramos. Nós também oramos para que ele aceitasse Jesus. Ele falou que mas ele estava assim muito preso, sabe? Tudo que ele tinha feito, ao julgo, que ele tinha uma vida com drogas, bebidas. E eu orei por ele, declarei sobre ele que o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Então, ele não precisava se preocupar, né? Porque como diz o apóstolo Paulo, todos nós pecamos. Então, nenhum de nós somos dignos de nada. E foi isso, galera.